O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne hoje com os líderes partidários e técnicos do Ministério da Fazenda para alinhar a votação do arcabouço fiscal na casa. Vamos conversar com a Yasmin Costa, a gente antecipou esse assunto, o Zé trouxe essa informação, o Dantas também, mas a preocupação é saber qual vai ser o texto, porque o texto que foi aprovado na Câmara tinha uma preocupação com responsabilidade fiscal muito maior do que todas as alterações feitas lá no Senado da República. E a ideia é que o texto original da Câmara fosse retomado, mas daí tem toda essa negociação por apoio de partidos. Yasmin, está pendendo para qual lado agora, pelo menos? Claro que tem a reunião que está para acontecer ainda, mas está pendendo para qual lado agora? O texto original da Câmara ou esse texto cheio de mudanças que foram feitas no Senado, que é o texto preferido do governo Lula? Oi, Pioto, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Olha, o deputado Cláudio Cajado, que é o relator da matéria aqui na Câmara, já disse que não pretende abrir mão do texto dele, que quer que todos os pontos que saíram aqui da Câmara dos Deputados e foram para o Senado, que todos sejam respeitados, ou seja, voltar ao texto original que ele mandou da Câmara para o Senado. Essa é a posição dele, disse inclusive numa expressão que não pretende dar virar cavalo de batalha, avaliou inclusive que as mudanças feitas no Senado Federal foram mudanças políticas e não técnicas na avaliação do deputado Cláudio Cajado, e por isso ele avalia que é preciso voltar esse texto. Mas claro, os senadores estão lá já fazendo essa articulação também, porque eles avaliam que o texto que saiu de lá é melhor. Claro, não é uma unanimidade, mas boa parte dos parlamentares que conseguiu aprovar no Senado está fazendo uma articulação ali, costurando acordos para tentar manter o texto original. Claro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, só disse o seguinte: tem uma semana, uns 15 dias, que só vai colocar esse texto em votação quando houver acordo, quando tudo estiver acertado. O que a gente tem hoje, a expectativa dessa reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados, justamente para analisar com técnicos do Ministério da Fazenda e até técnicos aqui do Congresso Nacional todo o texto, como esse texto está, como ele veio do Senado Federal. Alguns pontos a gente pode relembrar que foram retirados lá no Senado Federal. Por exemplo, a questão de retirar, melhor dizendo, do limite do teto de gastos, o fundo constitucional que é repassado aqui para o Distrito Federal, a questão do Fundeb, foram pontos que foram retirados. Na avaliação de Cláudio Cajado, o deputado relator aqui da Câmara, isso não tem uma justificativa e é uma questão muito política. Por que vai retirar o Fundeb? Por que vai retirar o Fundo Constitucional aqui do DF? Ele quer justificativas e por isso essa reunião hoje com os técnicos da Câmara dos Deputados e do Ministério da Fazenda. Vale lembrar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um dos grandes interlocutores do Palácio do Planalto quando o assunto é esse texto do arcabouço fiscal. Ele está em viagem internacional com o presidente Lula na cúpula dos BRICS, então os técnicos da Fazenda vão fazer esse papel em nome de Fernando Haddad, e eu conversei há pouco com alguns líderes partidários que vão participar dessa reunião. A princípio, o presidente da Câmara disse que a ideia, se houver acordo, é que amanhã eles coloquem em votação, mas os líderes já sabem, já conhecem, né, o clima de como deve ser essa reunião e eles avaliam que amanhã não deve entrar em votação. Somente na quarta-feira é que esse texto deve chegar ao plenário da Câmara dos Deputados. Vale lembrar, há mais ou menos um mês, Pioto, esse assunto foi aprovado lá no Senado Federal, volta para a Câmara por conta dessas alterações, mas é como você disse, até essa questão envolvendo a reforma ministerial tem afetado o andamento da matéria aqui dentro da Câmara, essa volta aqui dentro da Câmara, mas hoje, possivelmente, eles vão ter pelo menos uma sinalização de quando vão votar. O assunto é prioritário para o Palácio do Planalto e quer que seja votado, inclusive, antes de fechar o texto do orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para garantir que a âncora fiscal esteja de acordo com o orçamento do ano que vem. A gente vai precisar acompanhar essa reunião de mais tarde e trazer essas informações aqui ao longo da programação. Volto com você. Porque aí o arcabouço precisa ser votado antes do final do mês, para poder fazer parte do entendimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É isso, né, Yasmin?
Essa é a ideia, né, Piotr? É isso que eles querem. Inclusive, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela tem falado muito sobre isso também, que é preciso ter uma questão já definida sobre o arcabouço para falar de LDO, porque aí isso garante que o governo consiga, vamos dizer, alocar os recursos da melhor forma, porque se mantiver do jeito que está, eles podem ter que fazer uma mudança lá na frente, e não é isso que o Palácio do Planalto quer, que é aprovar o arcabouço e depois o orçamento. Obrigado, Yasmin. Olha, duas informações que você já acompanhou aqui no Prós e Contras, que nós dissemos recentemente. O deputado Cláudio Cajado, que foi o relator desse arcabouço fiscal na Câmara, queria justamente retomar o texto original, tirando todas as alterações que foram feitas no Senado, que foi muito complacente com o gasto público, porque o governo tem uma ideia que não fecha no século XXI. Essa ideia de que não vou chamar de gasto o que é um dispêndio. Se é gasto, pronto. E aí vai com símbolo negativo na conta. Imagina você falar, olha, este mês aqui não vou considerar gasto a escola das crianças. E aí você fala, nossa, sobrou dinheiro. Não sobrou. Gastou do mesmo jeito. O governo cria, digamos, um artifício, né? Parece uma reengenharia contábil. Ou como é que se chamava isso lá no governo Dilma mesmo? Era... me esqueci, criatividade, alguma coisa. Bom, enfim, você se lembra dessa história? Me fugiu agora na expressão. Ou seja, o Cláudio Cajado quer voltar ao texto original. E o Danilo Forte, que está à frente justamente do texto, relator ali da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, disse recentemente aqui, numa entrevista, estávamos juntos, ele e Cláudio Dantas e eu aqui nessa conversa, ele disse que não cabe tudo no orçamento que o governo está sugerindo. Então, quer dizer, como é que vai fechar essa história?